Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Tema de hoje: ideologia e subjetividade. O poder que atravessa o inconsciente. Então nós vamos começar com algumas reflexões dentro da ciência política para o curso de psicologia, com alguns autores durante a aula, que são Karl Marx, Althusser, Gramsci, com algumas incursões à psicanálise, depois passando por Foucault, Judith Butler, Sylvia Lane. Vou tentar fazer aqui uns recortes. Sylvia Lane, ciência política. Então, o objetivo nosso é compreender um pouco como que a ideologia ela atua na formação do sujeito psíquico, identificar os aparelhos ideológicos e as formas de produção da subjetividade e analisar o papel da psicologia na crítica ou reprodução de uma hegemonia social. E fazer uma reflexão sobre o inconsciente como campo atravessado pela linguagem, pelo desejo e pelo poder. Então eu dividi em alguns blocos para a noite de hoje. Primeiro bloco coloca o nome de o que é ideologia. Então nós vamos pegar aqui de novo algumas ideias de Karl Marx e os desdobramentos dessas ideias de Karl Marx. Então, como a gente já viu alguns conceitos anteriores sobre ideologia, algumas ideias de Karl Marx, agora vai ficar mais fácil, mais leve, quando eu estiver desenvolvendo os conceitos da aula de hoje, vocês já vão ter noção de como que esses conceitos vão se desdobrar. Primeira palavra, ideologia, ela traz aqui uma ideia como uma falsa consciência. Ou seja, é aquilo que eu disse em aulas anteriores, as ideias da classe dominante que são transformadas em tipos de ideias universais. Ou seja, a nossa sociedade, a ideia que permanece de uma maneira dominante é a ideia desta classe. Isso que eu estou trazendo nos alerta a um certo tipo de alienação, não apenas material, mas é um tipo de alienação simbólica, porque a ideologia ela é um sistema de representação que faz com que uma sociedade desigual pareça justa. Então esse é o ponto de partida para a gente começar a nossa reflexão. Observar a sociedade, a desigualdade que existe dentro da nossa sociedade, mas há uma naturalização de que as coisas que acontecem dentro da sociedade acontecem da forma que naturalmente deveria acontecer e parece que as coisas estão muito justas e não estão. Por isso precisa de fazer uma leitura da ciência política e da sociologia para a gente entender que alguma coisa está acontecendo e que nós estamos deixando passar sem perceber. Ou seja, o mundo então está invertido. Onde que as pessoas exploradas, elas culpam a si mesmas por serem exploradas. Veja, então, tem alguma coisa errada. A pessoa que está sofrendo, está sendo explorada e tudo, em vez de pensar em lutar contra esta exploração, ela acaba construindo dentro de si mesma que a culpa dessa exploração é dela. Então, é o contrário do que deveria ser. Tem uma ideia de Karl Marx aqui que é assim: as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Então, toda a época, desde sempre, a sociedade ela permanece refletindo as ideias da classe que organiza essa sociedade. E essa classe que organiza, essa classe dominante, ela vai determinar quais são os valores que essa sociedade vai desenvolver, vai tecer. Então, por isso provoca em nós uma falsa consciência. Como assim? O sujeito, ele vai aderir à estrutura que o oprime. Eu percebo que existe uma estrutura opressora
No lugar de lutar contra esta estrutura, eu vou aderir a essa estrutura. Então a gente vai perceber o contrário, aderir à classe dominante, tentar pensar como a classe dominante, ou seja, me alienar a esta outra classe dominante, ou seja, romper com a própria potência crítica que eu tenho dentro de mim, que faria com que eu fosse capaz de criticar essa classe dominante, porque eu percebo que o que está acontecendo não é natural, é algo extremamente orquestrado, planejado, mas a forma que nos aliena a atual sociedade e esta classe dominante, ela rompe com a nossa potência de poder criticar, enfraquece. E aí qual é o resultado deste enfraquecimento? A naturalização da dominação. Quando a desigualdade, ela aparece para cada um de nós, ela aparece como um mérito ou como um destino. Se eu venci, é porque eu tenho este mérito, né? Eu tenho isso na minha vida, nesse destino. Então nem todo mundo consegue todas as coisas que deseja dentro da sociedade, porque nem todo mundo merece. E aí eu coloco o merecimento como um tipo de critério que alguns jamais vão conseguir alcançar. Não alcançando isso, me enfraquece cada vez mais. Aí eu trabalho no automático todo dia, porque eu não consigo elaborar aqui dentro de mim. Esse conceito que eu trouxe no início de falsa consciência é para eu entender que nós, enquanto sujeitos sociais, dentro da sociedade, enquanto trabalhadores, nós não apenas aceitamos o que acontece com a gente, mas nós defendemos a lógica da dominação. A ideologia, então, ela não é só um erro cognitivo. Vamos tentar entender isso. A ideologia que nós vamos aderir, e que não é a ideologia da nossa classe especificamente, ela é afetiva. Ela organiza em nós, dentro de nós, os nossos, por exemplo, os próprios medos e os nossos próprios desejos. Por isso que um trabalhador explorado, quando ele tenta pensar nele mesmo como um empreendedor de si mesmo, ele não está apenas enganado, ele está identificando a vida dele com o discurso do capital, com o discurso que permeia a classe dominante, ou seja, aqueles que detêm o poder dentro da sociedade. Ele está se vendo como um tipo de vencedor nesse jogo, mas é um jogo que esmaga esse trabalhador. E essa pessoa que tenta, de alguma maneira, ser um empreendedor de si. A gente não percebe quantas pessoas, inclusive que nós conhecemos, elas tentam empreender de alguma forma, porque ela tem dentro dela aquilo que nós assistimos há pouco tempo. Em umas aulas passadas a gente comentou sobre a Virgínia. Ela é uma trabalhadora e ela conseguiu. E se ela conseguiu, qualquer um que trabalhar também vai conseguir. Só que quando a gente está trabalhando e elaborando, organizando a nossa vida, o nosso empreendimento, seja ele qual for, e a gente se esbarra na realidade da sociedade que nós vivemos, a gente vai se sentindo esmagado. Mas nós não desistimos, porque essa ideologia está na nossa veia, está dentro de nós, porque a gente culturalmente, e hoje a aula também vai falar dessa estrutura cultural, porque vamos terminar a noite falando sobre racismo, que é o componente da sociologia. Nós vamos entender que não tem como fugir muito, né? Claro que tem como fugir, mas nós estamos tão mergulhados nessa estrutura ideológica da nossa sociedade que a gente só vai reproduzindo. Depois, num próximo momento, num próximo bloco, a gente vai refletir sobre os aparelhos ideológicos que o próprio Estado tem para fazer com que essa ideologia perpetue sobre nós. O autor chamado Althusser, que eu vou trazer para essa reflexão, ele pega esse pensamento de Karl Marx e ele dá um passo a mais. Ele vai afirmar que essa ideologia ela nos constitui como sujeito.
Se em Karl Marx a gente percebe que a sociedade ela apresenta uma desigualdade, nós tentamos lutar, nos esbarramos nessa estrutura que nos esmaga cada vez mais, mas a ideologia nos faz perceber que todos podem. Althusser vai falar, essa ideologia que nós estamos conversando, ela vai construir essa coisa que eu sou, ou seja, esse sujeito que é o Tiago, né? Não é que nós existimos fora da ideologia e depois eu percebo que eu fui enganado. É mais do que isso, sou eu próprio constituído. Por isso a gente se frustra tanto, né? Ao tentar lutar contra um sistema que parece que a gente está nadando contra a maré, né? Nós estamos indo ao contrário. Então nós nos tornamos sujeitos por meio da própria ideologia, daquilo que Althusser vai chamar de interpelação, que eu vou explicar já para vocês o que é interpelar. Parece que essa coisa existe na sociedade e de repente ela nos chama, né? Oi, Tiago, tudo bem? Ela me interpela, ela me toca, parece uma coisa que está fora, mas é algo que está dentro. Quais instituições que eu posso pensar como aparelhos ideológicos do Estado? Já fizemos uma atividade sobre isso. Escola, igreja, família, mídia, e eu até fiz uma brincadeira, né? Que vocês são como filhos para mim. Porque eu peguei o papel do pai. Quem é o pai? Aquele que tem um clã para ele dominar, para que o clã o sirva. A etimologia da palavra família, né, vem de alguma coisa próxima à escravidão. Eu preciso desse grupo trabalhando para mim. Então esses aparelhos ideológicos, eles vão produzir sujeitos que consentem com o sistema. Percebam que desde a nossa família, os nossos pais, as pessoas que cuidam de nós, eles vão nos criar de tal forma para a gente começar a tecer a obediência dentro desse grupo familiar. Porque quando eu for para a escola, eu já tenho um mínimo de senso de que dentro da escola eu também tenho outros personagens para obedecer. E no meu trabalho nem se fala. Porque às vezes no trabalho é o momento que a gente vai perceber que alguém não só quer mandar na gente, alguém manda em nós. E a gente aceita, porque eu penso no final do mês, no salário caindo na minha conta, e eu não vou parando para refletir. Estava assistindo um vídeo agora há pouco, uma comédia, né? E o comediante está falando assim: vou apresentar para vocês o meu novo quadro para adultos, né? E ele falou assim, mas não é esse conteúdo adulto que vocês estão pensando não, porque nós da classe trabalhadora a gente não tem tempo nem para querer, porque vocês da classe trabalhadora, vocês não sentem prazer na hora que vocês querem não, né? Por causa do cansaço do trabalho. Então eu vou falar um conteúdo adulto, coisa que a gente gosta e tem prazer, ver uma casa arrumada, uma louça limpa, uma cama esticadinha, um conteúdo adulto que dá prazer pra gente. Veja, olha, é uma piada, é uma brincadeira, mas eu fiquei assistindo e pensando, como que nós somos condicionados dentro desse sistema a tal ponto, realmente, nós da classe trabalhadora não sentimos prazer a hora que a gente quer não, porque a gente está muito cansado. Nós trabalhamos o dia inteiro, estudamos à noite, final de semana a gente tem outras coisas pessoais que já nos desgastam. Alguns aqui cuidam da própria casa, se não dos filhos e outras atividades além do trabalho. E aí, que horas que a gente vai querer pensar nesse tipo de prazer? Tudo isso é ideologia. Ideologia, Althusser vai dizer, ela interpela os indivíduos como sujeitos. Então agora eu vou tentar explicar para vocês como que Althusser está pensando a ideologia. Ela interpela os indivíduos como sujeitos. Quando ele diz que ela interpela a gente como sujeito, ele está dizendo uma coisa muito poderosa. É que nós não nascemos sujeitos, nós nos tornamos sujeitos a partir das ideias que a sociedade nos ensina e repete todos os dias na nossa cabeça. Essa repetição dessas ideias que todo dia a gente escuta, que vai fazer com que a gente se torne esse sujeito
que a ideologia nos interpela. O verbo interpelar aqui, ele tem um sentido praticamente teatral, policial, né? É como se a ideologia chegasse para a gente lá na rua e falasse assim: oi, Thiago, tudo bem? Me interpelasse. E você aí? Né? E ao responder, eu me reconheço de alguma maneira, quando a ideologia me interpela, eu me reconheço dentro dessa ordem simbólica da vida que eu desenhei, do tipo de sujeito que eu acabei me tornando, né? Por exemplo, vamos pensar um exemplo de uma criança que aprende que um menino ou uma menina, quando alguém ouve desde cedo que para vencer na vida a gente precisa de esforço. O primeiro exemplo que eu trouxe. Desde criança, para vencer na vida você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa se esforçar. Quem de nós nunca escutou desde criança uma coisa assim? Porque se a pessoa não estuda, não trabalha, ela vai ser ninguém na vida. Isso não é só informação que a nossa família está passando para a gente. Isso é um tipo de moldar o comportamento de cada um de nós. Isso molda também as nossas crenças e a forma que eu sinto, os afetos. Ou seja, a minha posição social. Fica claro para mim desde criança que quando alguém o tempo inteiro me comunica isso, eu passo a agir pensando. Eu tenho uma posição social. A criança não pensa nisso, mas agora eu estou pensando. Gente, eu sou pobre. Essa pessoa está falando que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que ser alguém na vida, e isso está se tornando um peso sobre mim. Eu gosto de assistir filmes de todos os gêneros, gosto muito da comédia, algumas comédias, porque dentro da comédia a gente faz muitas análises sociológicas e políticas. Um filme bobo e antigo, aquela Legalmente Loira, quando a menina tenta ir para a universidade estudar direito, porque o namorado passou na universidade, e ela tenta, e quando ela vai falar com o pai, ela era muito rica no filme, né? Milionária, bilionária, e ela fala com o pai: eu quero ir para a universidade. Ele: para quê? Você já é rica, você vai estudar? Veja só, é um filme de comédia, mas ali a gente já percebe, nem todo mundo escuta desde criança: você precisa estudar, se você não estudar você não vai ser ninguém. E ele disse: você não precisa estudar, você já tem tudo que todo mundo que está estudando vai lutar uma vida inteira para ter. E você precisa de advogado, você tem dinheiro, você paga. Você precisa de qualquer profissional, você paga. Para que se dá o luxo de ir lá e estudar? Veja, a pessoa, ela passa a se ver e agir como o próprio sujeito daquela ideologia. E eu não tenho como escapar dessa situação, porque a minha pessoa, o meu sujeito vai sendo formado com tudo isso. Eu cansei dos meus pais e professores e as pessoas falarem que é importante fazer isso, porque eu vou um dia conseguir fazer alguma coisa. Então, escola, família, a mídia reproduz isso bem claramente, e a própria religião. É o que Althusser, este autor que eu estou falando agora, ele vai chamar de aparelhos ideológicos do Estado. E aí vamos tentar gravar essa palavra, aparelhos ideológicos do Estado, porque estes aparelhos é que nos ensinam como que nós devemos ser dentro da sociedade, como que eu tenho que pensar e sustentar a organização dessa sociedade que já está aí e que me recebeu quando eu cheguei aqui. E o que é mais perigoso dentro dessa ideia que nós estamos refletindo com o pensamento de Althusser? É que nós fazemos isso sem perceber. A gente acha nesse processo inteiro que nós estamos fazendo isso sendo nós mesmos. Eu estou sendo eu mesmo, autêntico. E na verdade eu estou sendo uma peça da engrenagem que já foi desenhada. Eu estou exercendo muito bem o personagem que já desenharam para eu poder manifestar nesse teatro da vida, da sociedade. Então essa frase, a ideologia não só age sobre nós, ela nos constitui, nos oferece então aqui uma reflexão de uma identidade, da construção da nossa própria identidade, da forma que nós temos que viver dentro da sociedade e da forma que a estrutura da sociedade
precisa ser organizada. Por isso que a palavra ideologia não é só um conjunto de ideias falsas ou ideias ilusórias, ela também é uma prática cotidiana. É uma prática de nós, sujeitos que estamos inseridos nessa sociedade, e de todas as nossas subjetividades, desses sujeitos que estão sendo formados, que estão sendo de alguma maneira direcionados para ser exatamente o que o sistema quer que sejamos. E que a gente não lute, que a gente não queira transformar, que a gente só reproduza os valores que já foram determinados por esta classe. Então, até agora, a gente teve o conceito de interpelação, que é o chamado da ideologia que nos constitui, como se a ideologia pudesse nos interpelar por aí, e eu me reconheço dentro desse cenário da interpelação. Aparelhos ideológicos, que eu disse que são as instituições que produzem esse mesmo consenso do papel social que eu tenho que reproduzir: escola, religião, mídia, família, e a ideologia como um inconsciente social. Significa, eu não sei que eu estou fazendo parte dessa ideologia, que eu estou ideologizado. Essa é a armadilha da ideologia. Nós nunca sabemos. É por isso que é muito comum a gente perceber pessoas de classes diferentes e que abandonam a própria ideologia da própria classe para abraçar uma ideologia de uma outra classe, no caso da classe dominante, que esmaga essa pessoa, que a destrói, e ela pensa que o correto é isso. Então, fechando esse primeiro ponto, que agora eu vou colocar o próximo ponto da aula de hoje, mas um exemplo para terminar esse ponto seria, quando a gente vai para a escola, veja como que a estrutura está toda orquestrada. Eu não vou para a escola para professor de matemática me ensinar matemática. A professora vai me dizer assim, você tem que ser pontual. Os outros professores, eu chego na sala e ele fala assim, mas agora é uma frase boba, mas ela já está me dizendo muita coisa. Você tem que ser pontual, a aula começa a tal horário, e você tem que obedecer ao professor, né? Não te dei liberdade para me responder desse jeito. Então agora você vai lá conversar com a pedagoga, ou eu vou ter que fazer com que ele sinta que a ação dele tem uma consequência, porque ele precisa entender hierarquia. Veja só, está tudo dentro de uma pessoa que chega na sala de aula, aparentemente inocentemente, e aqui nós estamos moldando todo o comportamento que a ideologia interpela cada um de nós para ser moldado. Ou seja, interpelar cada um de nós, cada sujeito a se comportar como um bom cidadão. Eu já desenhei o que é um bom cidadão. Pessoa que é pontual, não desrespeita, ele sabe obedecer, sabe a hierarquia, ele não questiona, então ele está ali. E agora, como que a gente pode pensar isso dentro da psicologia? Esse sujeito que ele é obediente, ele é competitivo, mas ele é disciplinado. A psicologia vai nos ajudar a pensar de que maneira? Se a psicologia ela não for crítica, ela vai ajudar a fazer o que a própria ideologia deseja, nos ajudar a avaliar, a rotular, classificar e adaptar essas pessoas para o sistema que nós deveríamos estar lutando contra. Então a gente avalia, rotula, e depois eu posso perguntar para vocês, onde que está a fronteira entre o cuidar e o controlar? Estou cuidando de vocês. Até que ponto o meu cuidar, eu não quero controlar o comportamento de vocês, para que vocês respondam a mim da forma que eu desejo que vocês respondam. A forma que eu desejo é a forma que o Estado deseja que vocês respondam. E o Estado, ele vai fazer isso também, vai me observar, me avaliar, me classificar, fazer com que eu me adapte à minha função de professor, vai chamar a minha atenção, vai dizer que eu estou deixando de fazer certas questões. Esses dias eu vi uma professora que aconteceu algo com ela,
perto de mim e ela foi fazer uma reclamação. E aí a resposta que ela teve é um problema seu, você não soube cuidar, você não soube administrar uma sala. E aí eu jogo essa frase que é simples para cima de uma professora que acabou de entrar na escola, novata. Ela pensa, nossa, então eu estou fazendo tudo errado. Agora eu tenho que controlar essas crianças a ponto delas não fazerem nada que me prejudique, mas para isso eu tenho que me adaptar a esse sistema então. Eu tenho que fazer como esses outros professores, talvez mais veteranos, estão fazendo. E está todo mundo fazendo assim por quê? Não encontra outra saída. Entramos numa engrenagem que, se a gente não seguir certinho o roteiro, nós vamos nos desgastar mais do que já nos desgastamos seguindo este roteiro. E o terceiro bloco que eu pensei para esse momento, um outro nome que poderia juntar com Karl Marx, Althusser, agora Gramsci, que aí a gente poderia colocar a hegemonia cultural. Esse autor, Gramsci, ele vai introduzir esse conceito de hegemonia cultural como um tipo de dominação que não precisa de uma violência direta. Então eu vou estabelecer aqui dentro da sociedade relações de consentimento. Eu vou estabelecer com vocês relações de tal forma que vocês vão conseguir, ao final, pensar que nós entramos em acordo, consentimos, mas na verdade já está determinado o que eu quero que vocês cheguem a esse consentimento. Mas eu quero que vocês imaginem que há uma hegemonia cultural que vocês também participaram dessa promoção. É aquela forma de domínio que eu exerço no dia a dia. Ou seja, nas coisas simples que eu falo, no senso comum. Aquilo que parece normal dentro da sociedade, mas que me ajuda a entender que muitas pessoas que votam em projetos que atacam seus próprios direitos, ou que votam em representantes que falam mal da própria classe trabalhadora, ou que votam em pessoas que, por exemplo, políticos agora essa semana passada, que criticaram estudantes que estão fazendo intercâmbio em outros países e que falaram que era para cortar o dinheiro das bolsas desses estudantes, né? Então eu tenho um tipo de ideologia que vai permeando dentro da sociedade e que faz com a minha classe tem que ter acesso a isso. As outras classes, não sei se elas estão merecendo. Então, se eu conseguir convencer o povo que a gente entrar em um acordo e criar uma hegemonia cultural, eu posso fazer com que vocês bebam da mesma ideologia que eu estou utilizando para domínio de vocês, sem ser violento. E vocês passam porque me admiram, ou porque acham a pessoa inteligente, ou outros predicativos, e a gente entra na onda dessa pessoa. Pessoa que está inserida numa cultura e tomou a ideologia dessa cultura que não é dele, algo extremamente desejável. Eu aplaudo os discursos dos políticos que não tem nada a ver com a minha vida. Então isso é maravilhoso. Nós, por exemplo, não vamos permitir que nenhuma lei proíba as pessoas de serem milionários, bilionários ou de taxar as grandes fortunas. É verdade. Eu que ganho lá os meus 3, 5 mil reais por mês, eu falo, e está certíssimo. Porque já pensou? Vai taxar as grandes fortunas? Ou vai acontecer o que com esse meu salário de 5 mil reais? Gente, você percebe que a pessoa está totalmente fora do esquadro. Ela, contra uma taxação de grandes fortunas, imaginando que essa taxação de grandes fortunas viesse atingi-la de alguma maneira.
E eu estou falando de grandes fortunas mesmo, coisa que nós precisamos trabalhar uma vida inteira e a gente não vai alcançar uma grande fortuna dessa. Mas eu defendo o milionário, o bilionário, porque agora eu não sei, mas eu estou dizendo para vocês que por uma questão orquestrada, cultural, estrutural da sociedade, nós vamos desde cedo aprendendo dentro desses aparelhos ideológicos do Estado e agora chegamos em Gramsci a construir essa hegemonia cultural. Ele tem uma frase assim: a luta pela hegemonia é sempre também uma luta cultural. A luta pela hegemonia é sempre também uma luta cultural. Então, palavras-chave que nós podemos para refletir essa frase é hegemonia. Então, de hora em hora, quando eu mudar o autor, eu vou pegar as palavras-chave. Hegemonia. Eu vou pensar na hegemonia quando eu consigo exercer um controle simbólico, um controle cultural para moldar os nossos desejos, para moldar as nossas crenças. Mas essa é uma forma bem Sutil. O Estado consegue interlocutor dessas ideologias de forma sutil, a ponto de fazer com que desde a infância seja determinado para aquilo que eles esperam e que dê retorno ao próprio Exato. Estado. Eu preciso moldar as nossas crenças desde as crianças que entram na escola. Para que quando sejam maduros, Eu tenho menos dificuldade de controlar e de lidar com estes sujeitos formados dentro dessa sociedade. Qual que seria uma perspectiva de saída dessa situação? Gramsci vai dizer assim, que uma forma que nós poderíamos pensar e lutar seria formando intelectuais orgânicos. Seriam pessoas que saem da nossa própria classe. Intelectuais orgânicos são formadores de consciência, aquelas pessoas que são formadoras de consciência e nos ensinam a ser resistência dentro da sociedade, para que essas pessoas surjam no meio de nós, no meio das nossas classes e desejem a vida política, ou que seja, nos representar, para que quando estiverem lá no poder, para que possa promover estes debates e ter alguém que olhe para nós, para nosso grupo social, para nossa condição econômica, para nossa classe social, etc., né? E último conceito, a ideia de senso comum e bom senso. Quando eu penso senso comum e bom senso, disputa ideológica nos afetos e na linguagem cotidiana. Como que eu vou promover algum tipo de debate sobre essa disputa ideológica, desses pensamentos que existem dentro da sociedade, dentro de uma disputa ideológica, pensando nos meus afetos? A gente percebe que a maior parte das brigas que a gente vê políticas nas redes sociais, nas nossas famílias, nós estamos motivados por um sentimento. Às vezes não é nem a razão de dizer que a pessoa está certa ou errada, mostrando provas. Eu estou motivado por um sentimento daquela cultura, daquela ideologia que a pessoa me mostrou e eu me alimentei de tal forma que eu junto com aquela pessoa um afeto tão grande que ele pode estar fazendo uma maior cagada, mas eu vou defendê-lo até o fim. Então eu preciso colocar o meu senso comum em contraposição ao bom senso. Também aprender a ter bom senso. Gosto, me identifico com os personagens X, Y e Z da política brasileira, mas eu preciso ter bom senso. Em algumas questões, eu não posso dar um banho na criança e jogar a água fora da banheira com a criança dentro. É um ditado, né, que a gente já usa muito lá em Minas Gerais. Eu vou dar um banho na criança nessa banheira, eu vou jogar a água fora. Ou seja, estou tentando dizer, em outras palavras, todos esses personagens da nossa política atual têm várias coisas que eu posso perceber, assim, esse personagem tem algo que é interessante,
não funciona bem por causa desse detalhe, o outro personagem tem outra coisa que é interessante, se chocam. Mas em cada um deles eu não posso despejar tudo, porque talvez todo o projeto que cada um deles está construindo, pode ser que tenha vários elementos que sejam benéficos, se fossem utilizados realmente para o bem comum da sociedade. Então, Gramsci... o que acontece é isso, a gente vai criando um político de estimação e aí a gente fica passando pano para ele. Ou seja, pegamos o nosso senso comum, abraçamos esse político e deixamos de lado o bom senso. O bom senso é a forma de utilizar a minha racionalidade para perceber que eu não posso ter um político de estimação. O político tem que estar lá para trabalhar em prol do povo, não em prol de agradar os meus sentimentos constantemente. E terminar essa ideia de Gramsci, ele vai nos mostrar que o poder, ele não atua só com tanques. Como que o poder atua dentro da nossa sociedade hoje? Coisas sutis. Eu percebo o poder atuando em novelas, memes, dentro das próprias igrejas, como que dentro dos influencers, eu não falei da Virgínia, veja só, a ideologia hegemônica, como o Gramsci está desenvolvendo aqui, diz, por exemplo, que quem depende da ajuda do Estado é uma pessoa preguiçosa. Se a pessoa precisa que o Estado colabore de alguma forma com ela, então você percebe que essa pessoa não quer nada com nada, não é trabalhadora, um tipo de pessoa que quer continuar dependente. Mas essa frase, vocês percebem que essa ideia ela vai penetrar na subjetividade das pessoas, vai gerar em cada uma dessas pessoas sentimentos que não são benéficos, como, por exemplo, a culpa, o medo e até mesmo vergonha de reivindicar os seus direitos, porque hoje eu posso estar dependendo do Estado porque eu não tenho condições, eu perdi o emprego, minha família pode estar em uma situação de vulnerabilidade e eu dependo de uma Bolsa Família, de alguma coisa. E aí, se todo mundo está falando assim, que todos que dependem do Estado constantemente são preguiçosos, se a pessoa começar a se alimentar dessa ideologia que não é dela, de uma classe dominante, que quer cortar esse tipo de dependência ou assistencialismo, que nós sabemos que esses tipos de ajuda, eles são momentâneos, para que essas pessoas possam sair da situação de vulnerabilidade em que estão e depois deveriam deixar essas assistências para que outras pessoas pudessem utilizar. Mas elas, por vergonha de se mostrar que ela é uma dessas pessoas, ela não vai lutar pelos seus próprios direitos, não vai reivindicar. A hegemonia entra na alma, então. Olha o que Gramsci está dizendo. Se essa hegemonia da cultura, então, ela está na alma, é por isso que o campo da psicologia, ele precisa disso que vocês estão estudando com os outros professores, um campo de disputa. Aprender a compreender a vida dessas pessoas por vieses diferentes, para a gente analisar não só por um tipo de implicação de julgamento, algum tipo de preconceito, mas por entender como que essa subjetividade e essa ideologia, ela trabalha dentro da sociedade. E para terminar essa ideia, antes de trazer ao último autor ou penúltimo autor desse primeiro momento, nós temos duas palavras que eu já disse que é subjetividade e ideologia, que a gente vai juntar essas duas palavras, subjetividade e ideologia, para pensar um inconsciente político. O inconsciente, vocês ainda vão ter uma disciplina, um módulo praticamente só sobre isso mais para frente, sobre o poder do inconsciente. Ele não é um reino neutro. Bom, esse inconsciente, como ele não é neutro, ele é atravessado por toda a construção da nossa vida, ele é atravessado por discursos. Lacan dizia assim, que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. E isso nós já tivemos uma noite só sobre linguagem, para mostrar como que a linguagem, vocês lembram lá de Heidegger, a linguagem é a morada do ser.
em uma aula que eu lembro até onde foi escrita a frase aqui no quadro, a linguagem como morada do ser. Depois tem uma outra autora, que é a Judith Butler, vai mostrar que este sujeito, ele vai se constituir pela norma que o antecede. Então, eu cheguei aqui agora na sociedade, já existe uma série de ordenamentos jurídicos, de regras sociais. Essas regras, elas vão me moldar. Aí vocês já perceberam os problemas que causam. Se eu estou sendo moldado pelas normas da geração que me antecedeu, a minha geração, incomodada com essa geração anterior, tenderá a questionar e a poder criticar de alguma maneira. Aí que chega naquele nome que eu disse para vocês que terminaria, que é a Silvia Lani, ela que vai fazer esse questionamento de que serve uma psicologia que não interroga o social que produz o sofrimento. Então, se a gente já sabe que a forma de criar os nossos filhos, que a forma de educar, de promover um processo de socialização, ou de entender a sociedade como ela está estruturada, ela produz certo tipo de sofrimento, e nós aqui dentro da psicologia, de que serve estar aqui estudando e tentar entender o ser humano e não entender um processo anterior a este sujeito que nós estamos querendo entender, que é a sociedade, que é esse social que nós somos inseridos. Ou seja, para que serve uma psicologia que não questiona, que não interroga toda essa sociedade que produz esse sofrimento? A gente quer tratar o sofrimento e esquece de questionar as estruturas sociais, que são as principais produtoras do nosso sofrimento. Eu sofro por quê? Eu estou dentro de uma sociedade que me faz sofrer o tempo inteiro. Ela me mostra constantemente, diariamente, quem eu sou, a teia social que eu estou inserido, o que eu sou capaz de fazer, de comprar, de alcançar, de frequentar, e isso me causa às vezes sofrimentos. Pode me causar alguns prazeres, mas me causa bastante sofrimentos. E eu termino fazendo algumas citações para a gente fechar esse primeiro momento. Que é Silvia Lani, que questiona Foi o Althusser, Gramsci, Marx, Marx Silvia Lani e agora Silvia Lani. e a Judith Butler. Pensei em trazê-lo só pela forma que ela mostra que esse sujeito é formado por todas essas regras que antecedem a minha chegada aqui. Eu chego, a sociedade já está pronta, então nós vamos viver conforme as regras que já estão estabelecidas. Ela vai dizer assim, que a frase dela, abre aspas, a sujeição é o processo paradoxal pelo qual somos constituídos como sujeitos através do poder que nos domina. Ou seja, eu sou construído o sujeito que eu sou através do momento que eu chego aqui nessa sociedade. Todo esse ordenamento social já existente já manifesta um poder de alguém que determinou quais são as regras da sociedade. Este poder nos domina, querendo nós ou não. E uma frase da Silvia Lani: a psicologia não pode tratar o sofrimento como se fosse apenas uma questão individual. A dor tem história, tem cor, tem classe. Não podemos tratar o sofrimento como se fosse apenas uma questão individual. A dor tem história, tem cor, tem classe. Ou seja, um convite para o olhar social. Não adianta ficar pensando que isso que eu sofro é algo especial, só meu. Eu até brinco com os meus amigos assim, olha, se fosse só você, a gente até ajudaria, mas eu acho que está todo mundo sofrendo. Falei isso hoje. Se eu tivesse a chave, eu resolveria o problema. Se eu tivesse condições, tivesse a chave, eu já te ajudaria agora. Mas eu acho que você está me falando, todo mundo que eu conheço está sofrendo também. Então, aguenta aí. Desistir não é uma opção para a gente agora. Encerro e faço umas perguntas para vocês me responderem. A ideologia se infiltra no desejo.
Por exemplo, um jovem periférico que diz, eu quero ser empresário, ele pode estar dizendo, em outras palavras, que ele não quer ser excluído, porque querer ser empresário significa quero ser alguém que tem destaque, que faz parte, que faz essa engrenagem girar, que as pessoas precisam dele, depende dele. O desejo dele é um desejo real, mas também está moldado por um ideal normativo. Esse desejo dele vem já de uma classe dominante que faz com que a gente deseje esse tipo de posição social, mas que nem todo mundo, pela estrutura já desenhada da sociedade, vai alcançar. Você eu tenho que motivar você a não parar, a continuar. Então aí eu pego a psicologia. A psicologia que vai escutar essa pessoa, ela precisa escutar além dessa pessoa, escutar o contexto dessa pessoa, qual o lugar de onde ela veio, qual o território dela. O racismo, a sexualidade silenciada, ou seja, a subjetividade política que ela abraçou de alguma maneira junto com as ideologias de uma classe que não pertence a essa pessoa. E o analista, ou seja, o psicólogo, ou até mesmo dentro da escola, o educador, todos são atravessados por esse jogo, que é um jogo de forças. Encerro com 3 perguntas que eu gostaria que vocês copiassem e me respondessem agora em forma de um debate. Pergunta número 1. Quais ideologias me constituíram como sujeito? Eu vou repetir depois. 2. Que instituições interpelam meu desejo e meu corpo? E 3, a minha prática como psicólogo reproduz ou contesta a hegemonia vigente?